quero convidar o pregador, Leonan. Leonan é um irmão muito querido, lá de Porto Feliz. É seminarista da nossa igreja, começou esse ano. E tem sido uma bênção na igreja lá, desde quando eu estava lá. Foi quando ele foi para lá, né? A gente tem uma amizade e eu tenho um carinho muito grande assim pelo Léo. Eu chamo ele de Léo. Leonan eu chamo de Léo. É um baiano, gente boa demais. E aí está a família dele. Aqui em pé aí, Cristina, Dona Nice. Cristina, Dona Nice. A bebezinha Alice. Melissa. Ah lá, olha que família bonita. Deus abençoe vocês, viu? Muito obrigado por terem vindo. Léo, vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela vida do Léo e que o Senhor dê sabedoria para a ministração da tua palavra nesse momento. Torne o nosso coração, a nossa vida sensível para receber a tua palavra. No nome de Cristo, amém. Boa noite para todos, graça e paz. Estou muito contente de estar aqui hoje. Vim aí visitar o meu irmão e amigo mesmo, o reverendo Ramão e sua família, a Lu, o Arthur, o Davi. O Gabriel não consegui ver, que Gabriel casou, né? Não consegui ver o Gabriel. E também estou contente pela igreja, amém? Não conhecia aqui a igreja Itajaí, não é isso? Do bairro aqui em Campinas de Itajaí. Estou muito contente por conhecer aí mais uma parte do corpo de Cristo Jesus. E estou feliz pelo trabalho aí que vocês têm feito, têm desenvolvido. Eu conversei um pouco com o pastor Ramão aí. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês, amém? Louvado seja Deus pela dedicação, pela maneira a qual Ele chamou cada um de vocês na pessoa de Cristo Jesus e tem capacitado e fortalecido vocês como igreja para juntos desenvolver aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, amém? Gente, o pastor me deu um tema para trabalhar essa noite. Está dentro de um tema aí simples como Jesus. E os pais devem fazer de seus filhos verdadeiros discípulos de Jesus. Amém? Vamos abrir aí a nossa Bíblia em Malaquias. Aí, pastor, se de repente o Antigo Testamento não fizer tanto efeito, nós vamos lá para Malaquias, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 5 e o versículo 6. Malaquias, está ali no último livro do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Amém? Diz assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Às vezes a gente olhar para a ideia de dizer, olha, os pais devem fazer discípulos de seus filhos, verdadeiros discípulos. De repente, se a gente não olhar para o Senhor diante do tema, a gente pode falar, Senhor, é muito difícil, e eu, de repente, Senhor, eu não posso, e eu não consigo. Mas, de fato, essa é a temática bíblica, né?
que nós não podemos e que nós não conseguimos mesmo. Mas nós, como cristãos, precisamos olhar para aquilo que o Senhor nos chamou. Precisamos estar no Senhor. Nós vivemos em sociedade. A família é um ótimo termômetro para a sociedade. Uma família onde ela passa por dificuldades, famílias que passam por dificuldades, certamente a sociedade está doente. Por quê? Porque ela é composta por famílias. Lares onde pessoas são bem estruturadas, onde há respeito, onde há amor, compreensão, amizade, cultura. Essa sociedade tem de ser uma sociedade sadia, uma sociedade sã. E nós, como os cristãos, que desejamos uma sociedade sadia, mais justa, mais amorosa, nós precisamos deixar a sociedade desfrutar da pessoa de Jesus em nós, nos nossos filhos e nas nossas famílias. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses em 4:5: seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens. Está aí uma maravilhosa arma para nós lutarmos contra a injustiça da sociedade. Logo, a melhor maneira da gente contribuir para o bem da sociedade é glorificando a Deus através do nosso chamado como pais, que é exatamente fazer de nossos filhos verdadeiros discípulos de Jesus. E é muito interessante, porque o Senhor, através do profeta, ele diz que vai converter o coração dos pais aos filhos. Nós, como pais, a gente consegue assimilar bem essa frase, que o Senhor vai converter o meu coração ao meu filho, mas eu amo tanto. Eu amo tanto as minhas duas filhas, a Melissa e a Alice. Está ali a minha mãe, tenho certeza do amor dela pela minha vida. Está aí você que é pai, o seu amor pelos seus filhos. E o Senhor diz, enviarei um que vai converter o coração dos pais aos filhos. O Senhor está evidenciando o tamanho da importância que a maior instituição que existe na terra tem para Ele. Sabe qual? A família. O Senhor está mostrando o tamanho do valor que Ele dá para as nossas famílias. E aí é por isso que nós devemos olhar e compreender que nós devemos fazer de nossos filhos verdadeiros discípulos, porque há um valor do próprio Deus para a vida da nossa família. E diante disso, eu gostaria de tirar algumas lições diante desse cuidado do Senhor para as nossas famílias, nos chamando para fazer de nossos filhos verdadeiros discípulos. A primeira lição é que o Senhor sabe que nós não conseguimos, que nós somos incapazes de fazer, até de nossos próprios filhos, verdadeiros discípulos de Jesus. O Senhor sabe disso, que nós somos incapazes de fazer isso. Então, o que é o que o Senhor começa dizendo? Eis que eu vos enviarei um profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos. O Senhor sabe que nós não conseguimos. E o que é que o Senhor vai fazer primeiro? Converter o coração dos pais aos filhos. O Senhor vai fazer com que nós venhamos a olhar para os nossos filhos com o olhar de Jesus. O Senhor vai fazer que a gente venha cuidar dos nossos filhos como o reino dos céus cuida. O Senhor vai fazer com que a gente trate os nossos filhos da maneira a qual Ele de fato nos trata. O Senhor sabe que nós somos incapazes de gerar
em outro ser humano, por si só, por nós mesmos, a pessoa de Jesus. Então o que é que ele vai fazer? Ele primeiro vai nos converter. Ele primeiro vai tratar de nós. Ele vai gerar a pessoa de Jesus nos pais. Ele vai nos fazer parecidos com a pessoa de Jesus. O Senhor não nos deixa só nessa tarefa. O Senhor sabe o quanto é difícil. É por isso que Ele disse: eu vou converter o coração de vocês a seus filhos, para que vocês de fato amem verdadeiramente os seus filhos. E por que o Senhor precisa converter os nossos corações? Porque eles não são diferentes de nenhum outro ser humano. Atos 3:26 diz assim, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Por mais que nós amemos os nossos filhos, sem Jesus não é suficiente. O maior amor que um pai pode ter por um filho, sem a pessoa de Jesus, ele não é suficiente. O seu carinho, o meu carinho pelos nossos filhos, ele não é suficiente. A nossa verdade de paz pelos nossos filhos, ela não é suficiente. Louvado seja Deus, que teve misericórdia e nos converteu, nos chamou em Cristo Jesus, nos fez nos arrepender da maldade de nossos corações e nos ensina a amar os nossos filhos ao ponto de olhar para eles e desejar a pessoa de Jesus, as características de Jesus neles. Segunda lição: fazer dos nossos filhos verdadeiros discípulos implica em estar em Jesus. Caminhar junto com Cristo é o que nós, como pais, temos que fazer. Passar tempos com Jesus. Quando o Senhor diz através do profeta: olha, eu vou converter o coração dos pais aos filhos, Ele está dizendo que vai fazer os pais gastar tempo com Jesus. Ele está dizendo que vai fazer os pais ter o prazer de meditar. Ele está dizendo que Ele vai fazer os pais caminhar junto com Cristo Jesus, arrependendo dos seus pecados, se convertendo da maldade dos seus corações, gastando tempo com aquele que de fato vale a pena, que é Cristo, e as características deles estarão nos pais. João 15, versículo 4 e 5, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. 5. E eu sou a videira, vós o ramo, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O Senhor nos chamou para isso, para que os nossos filhos sejam parecidos com Jesus. Mas Ele também nos chamou para que antes nós fôssemos parecidos com Jesus. Como que nós vai tornar alguém parecido com alguém que nós não conhecemos, que nós não sabemos as características deles, que nós não podemos passar o ensinamento para o outro? O Senhor não nos deixou só. O Senhor não nos abandona na tarefa. O Senhor nos torna parecido com Ele. E isso vai fazer com que nós olhemos para os nossos filhos e desejemos isso. Que eles também sejam parecidos com Jesus. A terceira lição, que é bem interessante, ela está ligada à sequência que o Senhor diz. O Senhor diz: irá converter o coração dos pais aos filhos e o dos filhos aos pais, mas a sequência, primeiro, vem o coração dos pais aos filhos. Isso evidencia a nossa responsabilidade como pais. E responsabilidade essa que está ligada na lição 2, de qual? Passar tempo com Jesus. De investir tempo com Jesus. Eu costumo dizer lá em Porto Feliz, que quando nós estamos juntos, aprendendo alguma coisa, que tem alguma prática para nós, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos sair correndo e fazer tal coisa que nós aprendemos aqui.
Olha, nós temos que ser gentil com as pessoas, nós vamos sair correndo e ser gentil com as pessoas. Não, você não vai conseguir, eu não vou conseguir. A base disso tudo está na pessoa de Jesus. Como que eu vou fazer com meus filhos? Eu vou sair para eles e vou ler a Bíblia? Não. Primeira coisa que eu preciso fazer é compreender que eu preciso melhorar o meu tempo de qualidade com Jesus. Eu preciso separar os meus momentos de devocionais com o Senhor. Tudo isso está ligado a Ele. A minha responsabilidade como pai, cumprir essa missão, ela passa em primeiro no meu relacionamento com Jesus. Entenda que Deus não disse que iria converter o coração dos pais aos filhos e deixar que agora os pais convertam o coração dos filhos a Ele mesmo, a Deus. Ele disse que Ele faria isso. Então o que o Senhor está fazendo eu vou chamar os pais para caminhar comigo. E consequentemente, os filhos deles também caminharão comigo. Em quarto, implica em perceber a importância do tempo que precisamos ter com eles. Olha só a importância do Senhor falar para nós: vou converter o coração dos pais aos filhos. Ele vai mudar a nossa ótica, a nossa maneira de ver os nossos filhos, as necessidades que de fato os nossos filhos têm. Ele vai nos fazer olhar para eles de uma maneira que Cristo olha para o pecador e vê a real necessidade. Vai nos fazer tratar de fato os nossos filhos de uma maneira que Cristo seja gerado nele. E uma dessas ideias é os pais valorizarem o tempo que nós precisamos passar com os nossos filhos. E eu sei que isso é muito difícil para nós. Eu sei que isso é muito difícil. Eu sei que nós trabalhamos. É por isso que isso precisa passar pelo nosso relacionamento com Jesus. Porque dentro do relacionamento com Jesus, nós vamos compreender o quão é importante caminhar junto com os nossos filhos. Porque dessa maneira, eles também passam tempo com Jesus quando nós passamos tempo com Ele. Um livro que eu aprendi com meu amigo Reverendo Ramão, que é do Richard Foster, Celebração das Disciplinas. Estávamos conversando ontem, e ele tem uma frase emblemática que ele diz assim: é impossível que alguém esteja com o outro de verdade, se esse outro não passar tempo com Jesus. Conseguiram assimilar a frase? Ele está dizendo que se nós somos pessoas que de fato não passamos tempo com Jesus, quando nós estivermos com o outro, nós não vamos estar com outros de verdade. Por quê? Porque com Jesus nós aprendemos o que é se doar ao outro. Com Jesus nós aprendemos o que é se colocar no lugar do outro. Com Jesus nós aprendemos o que é pegar a dor do outro. Com Jesus nós aprendemos o que é chorar com o outro, o que é se alegrar de fato com o outro. Quando nós estamos passando tempo com Jesus, nós aprendemos o que é de fato nos colocar no lugar do outro. E nós só podemos fazer essas coisas com os nossos próprios filhos quando nós passamos tempo com Jesus. Nós vamos compreender que o nosso tempo para eles são preciosos. Sabe por que a gente às vezes não tira algumas coisas dos nossos filhos? Porque nós sabemos que para tirar precisamos substituir. E de repente o que a gente tem que substituir é o nosso tempo. De repente, para eu tirar o celular, para eu tirar da frente da TV, eu tenho que substituir. E de repente eu tenho que substituir com o meu tempo. Então é mais fácil deixar ele com isso que ele está. Mas o Senhor nos chamou para olhar para os nossos filhos e dedicar tempo para Ele. E o Senhor não nos deixou só para isso, porque Ele nos chamou primeiro para caminhar junto com Ele. Em quinto, quando passamos tempo com os nossos filhos, olha só, eles desfrutam de nossa fé, do nosso relacionamento, e eles desfrutam da pessoa de Jesus através de nós. Sabe o que isso quer dizer?
que ele é exortado pelo próprio Cristo, quando eu passo tempo com ele, se eu sou alguém que passa tempo com Jesus. Que ele é ensinado diante dos conceitos do reino. Que ele aprende do próprio Deus. Deuteronômio 6, versículo do 5 ao 9. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho. E deitar-te-á, levantar-te-á. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Olha só, o Senhor está dizendo o que é que vai dar na vida de alguém que caminha com Jesus. O Senhor está dizendo para o israelita, olha, esse é o seu estilo de vida, essa é a sua maneira de viver, é desse jeito que você tem que viver. Quando eu tenho esse estilo de vida, quem está comigo desfruta dessas coisas. Por isso a importância de nós gastarmos tempo com os nossos filhos. Ensina ao menino no caminho que ele deve andar. Sabe o que é que significa? O texto não está dizendo, ensina o menino lá no caminho que ele vai andar. Ensina o menino aonde ele deve andar. O texto diz, ensina o menino no caminho. Isso evidencia que você está junto. Isso evidencia que eu estou no caminho. Isso evidencia que eu caminho junto com Ele. Isso evidencia que eu gasto tempo com Ele. Isso evidencia que quando eu gasto tempo com Ele, Ele é influenciado por as coisas que eu acredito, por as coisas que eu amo. Ok? Em sexto, fazer de nossos filhos verdadeiros discípulos de Jesus também implica em criar os nossos filhos nos conceitos do reino. Efésios 6,4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quando nós criamos eles, nossos filhos, com os nossos conceitos, isso pode trazer ira. Por quê? Porque nós fazemos do nosso jeito, da nossa maneira, nós não olhamos para os nossos filhos, compreendendo eles, nós sabemos o que é bom, nós sabemos o que é o melhor para ele, e o que nós falamos é ponto final. Às vezes porque é criança a gente não se sujeita a eles. Mas quando nós criamos eles na disciplina, na admoestação do Senhor, somos mais justos, compreensíveis e disciplinamos na medida correta. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Faça isso, tratem seus filhos na disciplina do Senhor. Amem seus filhos como o Senhor os chamou para amar, como o Senhor converteu o coração de vocês a eles, olhando para os filhos como herança do Senhor. E aí existem algumas evidências que às vezes dói em nós. Dói em nós do tipo, nós amamos nossos filhos verdadeiramente, de repente, o que vai dizer isso é o nosso relacionamento com Jesus. Porque o Senhor converteu o nosso coração para amar os nossos filhos verdadeiramente. E se nós não andamos com Jesus, nós não vamos conseguir amá-los na verdade de Cristo Jesus e como eles devem ser de fato amados. Eu me recordo de um dia, a Melissa tinha por volta de uns 3, 4 anos, e ela aprontou alguma coisa e eu precisava disciplinar. Aquele foi um dia muito difícil para mim. Por quê? Porque eu me assentei com ela, eu li alguns textos bíblicos com ela, do que ela fez, do que ela não podia fazer, de como Deus trata isso, do que está errado diante da palavra. E por que foi difícil? Porque ela chorou, me pediu perdão.
mas mesmo assim, eu tive que falar para ela, você vai ter que levar uma palmada no bumbum, uma chinelada no bumbum depois disso. Só que isso aconteceu depois dela chorar, pedir perdão e saber que tinha errado contra Deus. Mas eu precisei discipliná-la. Porque é justo, porque é correto, porque o Senhor me ensinou que é dessa maneira que precisa ser feito. Em sétimo, é olhar para os nossos filhos com o olhar de Cristo. Como? Com misericórdia, pois nossos filhos são falhos, pecadores e merecem da graça de Deus. Ah, porque é meu filho, ele não pode fazer isso. Chegar em casa, eu acerto as contas com ele. Ah, o meu menino, imagina, ele vai para a igreja. Nós vamos olhar para eles com o olhar de Cristo. Como é que Cristo olha para nós? Quando nós erramos. Lembra do seu relacionamento com Jesus? Como é que Jesus trata alguém que falhou durante a semana? Pensa no seu momento devocional. Quando você dobra o joelho e você chora, e você se arrepende, e você pede perdão. Como que Jesus te trata? Como que Jesus trata alguém que é desobediente? Lembra do seu relacionamento com Ele? Como é que Jesus te trata quando você é desobediente? Lembra aí do seu relacionamento quando você dobra o joelho? Como Jesus trata alguém que mente? Como que Jesus nos trata quando isso acontece? O Senhor vai nos fazer olhar para os nossos filhos com o olhar de Cristo, com o olhar de misericórdia, disciplinar na medida correta, mas compreender que os nossos filhos são falhos. E aí eu quero dar uma olhadinha com vocês, lá em Lucas 15, capítulo 15, versículo 20, diz assim: e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Lembra da história do filho pródigo? Lembra do filho que vai embora e gasta tudo? Quando ele retorna, o pai olha para ele com um ar de misericórdia, compreendendo que ele é pecador, que ele é falho. Corre, abraça, beija. A continuação do texto diz que ele mandou pegar novilhas, pegar cabritos. Olha, vamos fazer uma grande festa, porque o meu filho que estava morto tornou a vida. Em oitavo, também implica em fazer de nossos filhos verdadeiros discípulos. Ser exemplos para eles. Ser exemplos. É aconselhar a eles fazer o que eles aprenderam, receberam, ouviram e viram em nós. Lembra-se do início quando eu disse a importância que o nosso relacionamento com Jesus estava diretamente ligado com a ideia de fazer de nossos filhos verdadeiros discípulos de Jesus? Porque eles vão precisar caminhar junto com Jesus. E de repente o pai e a mãe é a figura mais próxima de Jesus que ele vai ter para caminhar junto. Então nós como pais precisamos ser o exemplo para os nossos filhos. Nós podemos falar para eles: olha, aquilo que vocês viram, aquilo que vocês aprenderam, receberam e ouviram em mim, isso faça. É o que Paulo diz aos Filipenses em capítulo 4, versículo 9: o que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai. E o Deus da paz, cadê o nosso irmão que deu a aula hoje do Deus da paz? Eu estava com esse versículo, falei, se ele pedir eu vou falar de cor. E o Deus da paz será convosco. Sabe como nós fazemos dos nossos filhos verdadeiros discípulos de Jesus? Caminhando junto com Jesus. Deixando eles desfrutar da pessoa de Jesus através de nós.
Em nono, os nossos filhos podem nos imitar, pois dessa maneira eles estarão sendo verdadeiros discípulos. Não se esqueça, é por isso que está intimamente ligado com o nosso relacionamento com Jesus. 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também sou de Cristo. É o que o apóstolo Paulo diz. É o que nós podemos dizer para os nossos filhos, para as nossas crianças. Em 10º e último aí, olha só que interessante. Após tudo isso, a responsabilidade ainda é do Senhor. Após tudo isso que nós ouvimos, de nós fazer nossos filhos verdadeiros discípulos de Jesus, a responsabilidade ainda é do Senhor. Ele converterá os filhos aos pais. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Isso me faz lembrar que a minha primeira responsabilidade é caminhar junto com Jesus. E que a partir dessa caminhada, meus filhos também podem caminhar junto com Jesus. Lembra quando Jesus disse assim para Pedro: Pedro, te fareis pescador de homens. Primeiro que a frase aí, ela está dizendo que quem vai fazer é Jesus, não é Pedro. Só que antes, Jesus vai chamar Pedro para caminhar junto com ele. Antes, Jesus vai dizer para Pedro: segue-me, e eu te farei pescador de homens. O segue-me está no imperativo, é uma ordem. Não é você que vai se tornar, não é você que vai fazer em você mesmo. Eu vou te fazer. O que você tem que fazer é me seguir. O que você tem que fazer é caminhar junto comigo, andar comigo. Então, no final de tudo, a responsabilidade ainda é do Senhor, porque é Ele que vai converter o coração dos filhos aos pais. É Ele que vai converter os nossos filhos, é Ele que vai fazer os nossos filhos ser parecidos com Jesus. E o que Ele está dizendo para nós é: caminha junto comigo, que nessa caminhada, os seus filhos também passam a caminhar junto comigo. Isso também tira a nossa responsabilidade. De quê? De às vezes nós olhar para os nossos filhos e de repente eles não estar caminhando. Mas nós fizemos aquilo que nós somos chamados. Nós caminhamos junto com Jesus. Os nossos filhos desfrutaram da pessoa de Jesus em nós. Eles sentiram o Senhor Jesus, eles ouviram as palavras do Senhor Jesus. Ele foi abraçado pelo próprio Jesus quando nós o abraçamos. E se isso aconteceu, o único que pode transformá-lo é Jesus. E nós cremos e acreditamos nisso. A responsabilidade é dele. Para concluir, o Senhor nos chamou, nós e a nossa família, para sermos transformados à imagem e à semelhança de seu Filho Jesus Cristo. Como pais, Ele nos chamou para participar da conversão de nossos filhos. E é maravilhoso quando nós desfrutamos de Jesus, da vida do outro. E quando isso acontece através de nossos filhos, é uma sensação de que estamos cumprindo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer como pais, que é discípulos, ok? O Senhor nos chamou para fazer discípulos, e os nossos filhos estão dentro desse chamado. Perfeito. Nossos filhos, eles se formaram em médico, eles são discípulos de Jesus e são médicos. Eles são pilotos de avião, eles são discípulos de Jesus e também pilotos de avião. Ele é pedreiro, perfeito, ele é discípulo de Jesus e ele também é um pedreiro.
O Senhor nos chamou para formar em nossos filhos discípulos de Jesus. Isso dentro e fora do nosso lar. Às vezes a gente olha mais para fora, parece que está mais ligado ao nosso chamado lá fora. Já prestaram atenção quando a gente está discipulando as pessoas, que a gente chega a pedir para o Senhor um pouquinho mais de tempo, eu precisava ter mais tempo com essa pessoa. Nós temos esse tempo com a nossa família. Nós temos esse tempo com os nossos filhos. E não podemos esquecer, assim como o coração dos pais convertido aos filhos e ao dos filhos convertido aos pais é uma bênção, porém o contrário disso trará consequências terríveis. Isso é verdade, porque o Senhor disse, Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. O Senhor está dizendo assim, olha, a instituição é o último estágio de toda a miséria da terra. É o pai não amar o filho como se deve. E um filho não amar o pai como se deve. E a única maneira de um pai amar o filho e um filho amar o pai como se deve, está na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que ele disse que converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Porque ele vai chamar essa família para caminhar junto com Jesus e ser parecidos com a pessoa de Jesus. Não podemos esquecer. E não só para essa dinâmica de formar, de gerar Jesus em nossos filhos. Para todas as outras, está intimamente ligado o nosso relacionamento com Ele. Seja fazer discípulo de qual espécie for, seja a obra de qual espécie for, Ele me chamou primeiro para caminhar junto com Ele. Eu sou seminarista, ok? Estou estudando. Não, o Senhor te chamou como pastor, te deu a vocação, ok? Mas Ele me chamou primeiro para caminhar junto com Ele. Porque ter o título, exercer, mas se não estiver caminhando junto com Jesus, eu estou fazendo um monte de coisa minha e não estou fazendo aquilo que Ele me chamou para fazer. Amém? Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Quero agradecer, Léo, pela palavra. Que Deus continue abençoando a tua vida. E a vida da família, né? Toda a família. Vamos nos colocar em pé. Pai, nós te agradecemos por esse momento. Obrigado pela vida do Léo. Obrigado pela vida da sua família. Obrigado pelo chamado que o Senhor o chamou. Obrigado pela igreja onde ele congrega, que o Senhor esteja com eles lá também, que eles sejam abençoados mesmo por Ti. E essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, que ela possa frutificar, que realmente a nossa vida esteja firmada num relacionamento com Cristo, para que os nossos filhos, a nossa família, possa desfrutar da vida de Jesus em nós. Abençoe a tua igreja, esteja com o teu povo durante essa semana, em todos os momentos, nos seus lares, junto com seus filhos. Que não falte a presença e o cuidado de Jesus sobre a vida desta tua igreja. Pai, assim nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a presença do Espírito Santo de Deus, que traz todo consolo e conforto, esteja sobre a vida dos irmãos e irmãs e de todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.